Oi, pessoal! Nesse vídeo, a gente vai resolver duas questões do ENAD, uma do ano de 2014 e uma do ano de 2017. A primeira questão é do ENAD de 2017. Em uma indústria produtora de extrato de tomate, o método utilizado para obter esse produto é a evaporação a vácuo, que reduz o teor de água do suco extraído da matéria-prima. Os gases de queima, oriundos de caldeiras, são a fonte de calor que alimenta o evaporador, em dutos trocadores de calor. Devido ao balanço de massa e energia, a corrente que sai do evaporador é mais concentrada que a especificada para o produto final. Assim, para controlar a concentração final do produto, utiliza-se uma corrente de contorno bypass ao evaporador. O fluxograma a seguir representa o processo descrito. Considerando que as composições das correntes são dadas em porcentagem mássica e que não há acúmulo no sistema, calcule o valor da vazão de produto final e o valor da vazão de bypass. Olá pessoal, a gente vai estar resolvendo um exercício agora de balanço de massa, e nesse exercício é composto um evaporador onde ele tem uma entrada e duas saídas. E nessa entrada de 1000 kg por minuto tem 80% de água e 20% de polpa. Considerando um volume de controle global, o volume de controle global seria F é igual a W mais P. F igual a W mais P é o balanço global. Considerando um volume de controle por componente e esse componente sendo a polpa, seria F vezes XP, sendo P de polpa, é igual a W vezes XP mais P vezes XP. Isso seria o balanço por componente. Substituindo os valores, sendo F igual a 1000, XP, que é a fração de polpa na entrada 0,2, 20%, W, um valor desconhecido, XP na saída W é considerado zero, pois na saída W só está saindo água, ou seja, 100% de água, água pura, zero, mais P, que é a vazão, vezes XP, que é 0,5. Ou seja, 200 é igual W vezes 0, desconsidera, igual a 0, 0, mais P vezes 0,5. Ou seja, a vazão do produto final é igual a 400 kg por minuto. Afirmando 400 kg por minuto. Para a determinação da vazão do bypass, que seria o B, considera-se o volume por componente aqui de B mais C é igual a P. Um volume global. Balanço global na saída de fundo do evaporador. Considerando também um balanço por componente na saída de fundo do evaporador, seria B vezes XP mais C vezes XP é igual a P vezes XP. Balanço por componente. Substituindo valores, B é o valor desejado, vezes XP, que é 0,2,
C é um valor desconhecido. Portanto, pelo balanço global na saída do evaporador, pode-se dizer que C é igual a P menos B vezes a fração de polpa em C, que é 0,8, que é igual a P vezes XP, que é 0,5. B vezes 0,2 mais o valor de P, que descobrimos acima, que é 400, menos B vezes 0,8, que é igual a P, descoberto em cima, 400 vezes 0,5. B vezes 0,2 mais, aplica-se a distributiva, 0,8 vezes 400 dá 320, menos 0,8 B, que é igual a 200. Menos 0,8 mais 0,2 menos 0,6 B é igual a 200 menos 320. Menos 0,6 B é igual a menos 120. B, que é a vazão do bypass, é igual a 200 kg por minuto. B é igual a 200. É isso, pessoal. Obrigado. Pessoal, esse segundo exercício caiu no ENAD de 2014 e a questão apresenta o seguinte enunciado a seguir. Visando ao conforto térmico e à economia de energia, um engenheiro propõe a instalação de um sistema de isolamento nas janelas de uma unidade industrial, situada em um local frio, com vento intenso e constante, onde a temperatura média do ambiente externo é de 4,8 graus Celsius ao longo do ano. Para manter a temperatura da face interna da janela em 25 graus Celsius, as aberturas foram adaptadas e criou-se uma lacuna de 50 milímetros preenchida por um ar estagnado entre duas lâminas de vidro com espessura de 10 milímetros cada, conforme o esquema abaixo. Nessa situação, o fluxo de ar é dado pela razão entre a diferença de temperatura entre as faces interna e externa da janela e o somatório das resistências à transferência de calor, expressas como a razão entre a espessura da camada e a condutividade térmica do material. Com base no exposto e admitindo que o sistema encontra-se em estado estacionário, faça o que se pede nos itens a seguir. A. Represente por meio de um esquema a direção do fluxo de calor no sistema e os perfis de temperatura nas duas lâminas de vidro e na camada de ar. B. Calcule o fluxo de calor que deve ser suprido no sistema para que a temperatura na face interna da janela seja mantida em 25 graus Celsius nas condições especificadas no problema. C. Explique o que acontecerá com o sistema se a camada de ar interna não for estagnada, ou seja, se houver convecção nessa região. Pessoal, aqui nós temos um exercício de transferência de calor. Trata-se de regime permanente sem geração de calor. Essa parede pode ser dividida em três partes: a parte externa, o vidro, a parte central, o ar, e a parte interna, o vidro. O exercício nos fornece a temperatura externa de 4,8 graus e a temperatura interna de 25 graus Celsius. Ele também nos fornece o L, que teremos que passar para metros, que isso aqui dá 0,01 metro, aqui dá 0,05 metro e aqui 0,01 metro. Inicialmente, ele nos pergunta o fluxo de calor. O fluxo de calor ocorrerá da parte interna para a parte externa. T2 para T1, do mais quente para o mais frio. Bom, na letra B, ele nos pergunta sobre o fluxo de calor. O fluxo de calor pode ser representado
pela equação. Fluxo é igual a diferença de temperatura sobre a resistência. A resistência nada mais é que a altura de cada material dividido pelo coeficiente de condutividade vezes a área. E o coeficiente ele nos fornece, a altura também, no entanto, ele não nos fornece nenhuma informação sobre o comprimento para realizar o cálculo de área. Então, nós realizaremos o cálculo isolando a área da seguinte maneira. Q dividido por A, a temperatura será 25 graus Celsius menos 4,8 sobre 0,01 dividido por 1 mais 0,05 dividido por 0,025 mais 0,01 dividido por 1. Realizando esse cálculo, nós chegaremos na seguinte resposta: 10 watts por metro quadrado. Bom, pessoal, na letra C ele pergunta se o ar interno não fosse estagnado, ele fala que haveria convecção. Bom, se o ar não tivesse estagnado, haverá maior troca térmica. Haverá uma perda maior de calor. A temperatura interna seria difícil manter a 25 graus Celsius. E haveria um gasto maior para manter a energia. Bom, pessoal, é isso. Espero ter ajudado.